Começou. Boa noite. Mais uma vez nós aqui reunidos e hoje poder estudar um pouquinho mais a respeito do Sermão do Monte, isso é maravilhoso e Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez podermos conversar a respeito disso. Agora são 4 para as 8, então nós vamos escutar a musiquinha do Gilson para não perder o costume. Nós sempre queríamos botar uma musiquinha de início, mas nunca conseguia colocar, porque quando eu colocava o YouTube e o Facebook trancavam por causa que tinha direitos autorais. Aí o Gilson me deu essa mão aí, mandou umas músicas para mim. Vamos ouvir então um pouquinho da música dele aqui. Vai convidando as pessoas. Compartilhem. Como igreja, né? Amém. Preciso de ti. Sabe, se nós conseguíssemos colocar em prática de verdade o que está cantado nessa música, que eu preciso de ti, eu quero alcançar, chegar mais perto de ti, é muito maravilhoso isso. Nas terças-feiras nós estamos estudando o Sermão do Monte, então vamos para a palavra então. Já entrou bastante pessoas? Temos 18 pessoas. Então tá bom, graças a Deus, vamos começar a ler. Na semana passada nós começamos a ler o Mateus 5, versículo 21 e 22, e hoje nós vamos continuar de novo neles, que a semana passada nós lemos ali, vou ler, 5, 21 e 22, Mateus 5,
versículo 21 e versículo 22. Diz assim, na nova tradução da linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. A semana passada nós nos atemos na primeira parte do 21 e na primeira parte do 23, né? Vocês ouviram o que foi dito pelos antepassados, mas eu lhes digo, e é isso que nós falamos. Hoje nós vamos partir direto para realmente o que está falando. Na realidade, eu vou ver se eu consigo falar, é um bloco, tá? Esse próximo é um bloco, vai do versículo 21 até o versículo 26. Eu vou tentar fazer do 21 até o 26, não sei se vou conseguir, mas vamos tentar fazer. Mas a gente tem que começar pelo 21, né? Então ali ele diz, não mate, né? Então, eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, por causa que tem uma palavra que eu acho interessante a gente falar. Diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E que proferir insulto a seus irmãos estará sujeito ao julgamento do tribunal. E o que lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra que eu quero falar aqui é que ele diz assim, eu, porém, no versículo 22, eu, porém, vos digo que aquele que, sem motivo... Então, o sem motivo. Por que eu quero falar do sem motivo? Que às vezes a gente tem o cristão, geralmente ele é contra pena de morte, é contra como é que é? Quando alguém te agride, tu vai defender? Legítima defesa, isso é aquilo que a gente não pode. Nessa passagem, na realidade, ela foi mal traduzida. Esse não matarás não é não matarás, ela está falando de não assassinarás. Então por isso que tem essa parte do sem motivo. Então assim, mas o problema defesa, como é que é? Esqueci de novo. A legítima defesa é quando tu vai te defender de alguma coisa e sem querer tu faz algo. O problema é que quando a gente começa a maquinar alguma coisa, pensar em alguma coisa, isso é pecado. Quando a gente vai se defender de algo, por exemplo, vem alguém te agredir e tu te defende, tu não vai agredir ele. No momento que tu te defender, isso não é de todo errado. Lógico que nós temos que ter paciência. A palavra de Deus diz para nós que se te baterem numa face, tu oferece a outra, e isso nós vamos estudar também, está dentro do Sermão do Monte. Então são coisas, por isso que as pessoas não gostam. Hoje em dia tu vê os pastores pregando, e os pastores não gostam de pregar versículo por versículo, porque chega a partes que são complicadas da gente explicar. Partes que é difícil de explicar. Pode falar, já tem comentário também, um negócio polêmico, né? O Cleiton perguntou se seria uma maneira de dizer, seria não premeditar. Daí eu comentei assim, daí eu quero ver se tu concorda com o que eu falei também, né? Eu disse basicamente, mas acredito que o acesso de fúria que mata, mesmo não premeditado, também entra. Que o que não entraria seria puramente a legítima defesa. A legítima defesa, eu me defender. No momento que eu tiver um acesso de fúria, eu já saí da livre defesa. Por exemplo, vários casos de tipo, a pessoa veio pra cima e tu tem uma arma na mão, ou tu não tem uma arma, a pessoa tem uma arma, tu consegue desarmar ela e atirar nela, isso aí é autodefesa. Agora tu tem cara mas assim, no momento que tu pegar a arma e atirar nela, tu já não tá te defendendo, tu já tá agredindo. Mas por exemplo, um cara chega com uma faca para me agredir e eu me defendo dele. Isso aconteceu comigo uns anos atrás. Uma pessoa veio, não a faca, né? O rapaz veio me agredir. Eu saí fora da agressão dele e empurrei ele para ele não me agredir. Ele
ele perdeu o equilíbrio e bateu com o rosto no poste e abriu o rosto dele. Eu me defendi, eu não agredi ele, eu simplesmente me defendi. Então no momento que eu me defender, isso não tem problema nenhum. O que eu não posso é, no acesso de fúria, agredir uma pessoa. No momento que eu estou sendo agredido, como o Leonel falou, eu estou sendo agredido e a pessoa está com a arma, eu consigo me desvencilhar e tirar a arma dele, eu não tenho por que atirar ele. Não, mas eu digo quando assim, tu consegue pegar a mão dele e direcionar o tiro dele. Ele isso, vai se ele vai atirar em ti, é lógico, se ele vai atirar em ti... pra fora ou exatamente, dá o tiro para fora, tu tá te defendendo. Enquanto tu estiver te defendendo, não tem problema. O problema é no momento que tu agredir. Ou seja, tu tirou a arma do cara, o cara tá deitado no chão e tu pega a arma e atira ele. Tu tá matando ele, tu tá assassinando ele. Isso não é isso não é defesa, tu já está agredindo. Então qualquer coisa que tiver, no momento que tu tiver domínio da situação, tu já não está te defendendo. A defesa ou a autodefesa é enquanto tu está sendo agredido, tu tem como te defender. No caso de, por exemplo, os teus filhos, a pessoa está agredindo os teus filhos, aí tu vai lá e tu está defendendo os teus filhos. Tu não vai agredir a pessoa, tu vai defender os teus filhos. Então assim, então quando a gente coloca assim, o não matarás como eu não posso de forma alguma, ou seja, eu vou me entregar para a morte. No sentido de a pessoa está me agredindo, não estamos falando agora aqui de um momento de eu me entregar por amor à palavra de Deus, que isso eu tenho que fazer todos os dias. Eu estou falando no momento que eu estou sendo agredido, eu estou me defendendo, e isso Deus me dá o direito de eu me defender. Então eu tenho o direito de me defender. Mas não é isso que eu quero falar. Eu só quero que vocês entendam que a palavra de Deus diz para nós que se nós fizermos alguma coisa sem motivos para alguém, isso é pecado. Então nós não podemos fazer alguma coisa sem motivo. Eu não posso me irar contra alguém sem motivo. Então eu posso me irar por motivo? Sim, eu posso me irar. Mas daí nós vamos lá para Efésios 4:6, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então vamos lá, eu tenho o direito de me irar, eu tenho o direito de ficar bravo, eu tenho o direito de ser um ser humano normal. Só que no momento que eu como cristão, eu preciso dominar os meus desejos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu tenho que amar as pessoas de tal forma. Então assim, nós vemos aí as pessoas também a respeito que nós vemos hoje a respeito de armamento, que o cristão não pode estar armado. Biblicamente falando, a gente vê que, por exemplo, Cristo vinha andando na floresta, não sei aonde que eles estavam andando junto com os discípulos, e ele vai ser preso. Judas vem, dá um beijo no rosto dele. O que Pedro faz? Puxa a espada e arranca a orelha de Malco. Ou seja, Pedro andava armado. Então, eu posso andar armado? Cara, se tu tem condições, se tu tem um pensamento bom, se tu tem condição, eu não tenho condição de andar armado. Eu não posso andar armado. Então, vale a gente pensar no que nós somos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ver o que me convém ou não me convém. Mas eu não posso julgar as pessoas e dizer para a pessoa: tu não pode fazer isso. Não pode. Biblicamente falando, nós temos versículos que nos autorizam a andar. Por exemplo, como eu falei, Pedro andava armado, então eu poderia andar armado não para agredir alguém, mas para me defender. Sempre para me defender, sempre para defender as coisas de Deus. Então, hoje, eu vou andar armado? Não, eu não tenho necessidade de andar armado. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu entrego a minha vida para Deus e deixo que Deus faça todas as coisas. E eu acredito que, se for da vontade de Deus, eu sofrer um assalto ou qualquer outra coisa, e isso me levar à morte, é da vontade de Deus, e eu agradeço a Deus por isso.
Então eu não tenho porquê. Então nós passamos de um patamar, nós já não estamos mais presos a esse mundo, mas nós vivemos de um outro reino. Não sou mais daqui. Então o problema, como eu disse, que quando a gente começa a ler versículo por versículo, vai aparecer problemas, vai acontecer polêmicas, e nós temos que saber o suficiente para fugir dessas polêmicas. Não fugir, mas ter o pensamento próprio. O meu pensamento então eu posso matar? Não, cara, eu não devo matar, eu não posso matar. Mas se eu tiver a oportunidade de me defender, eu vou me defender. Então eu posso andar armado? Não, cara, eu não acho que a gente não deve andar armado. O cristão não deve andar armado. Se ele tiver que andar armado, ele ande armado com a Bíblia. Ele fale de Deus para as pessoas, e assim Deus vai transformar a vida dessas pessoas. Eu estava vendo hoje uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que ele dizia para nós assim: nós não somos reservatórios, nós somos canais. Sabe, o problema é que nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a reter, e não passamos isso para as pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós levamos para as pessoas a palavra dele. Então, por que eu vou andar armado se eu posso andar com a palavra de Deus, e no momento que alguém me assaltar, ou no momento que alguém for me agredir, eu falar do amor de Deus para essa pessoa, e que Deus faça a vontade dele? É isso que nós temos que crer. Nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, inclusive me livrar da morte, se for de acordo com a vontade dele. Se não for de acordo com a vontade dele, como Paulo foi preso e disse assim: combati um bom combate, perseverei na fé, estou preparado para morrer. E é isso que nós temos que estar, preparados para morrer. Não sei se tem mais algum comentário. Tem bastante. A Manu, um pouco mais cedo, tinha perguntado se, tipo, ela tá com a arma e tem um cara que é uma ameaça pra ela, iminente, e ela começou a se dar um tiro na perna, seria alguma coisa ruim pra imobilizar a pessoa. Eu acho que assim, depende, né? Se a pessoa tiver realmente sendo uma ameaça, tu poderia atirar. Mas eu acho que ameaçar antes e tentar evitar, é óbvio que tu não vai postergar até o cara fazer alguma coisa também. Mas eu não vejo como um problema. Eu vejo, vamos lá, se for legítima defesa, sem problema nenhum. Eu não vejo problema, tá? Eu particularmente não vejo problema. E não sou só eu que vejo, eu tô falado, firmado em outras pessoas, tá? Por exemplo, Augusto Nicodemos tem o mesmo pensamento. Os pastores que eu conheço, pastores reformados, todos têm esse mesmo pensamento. Eu tenho o direito de me defender. Vamos lá, se existe uma situação de eminência que vamos lá, eu estou vendo que a pessoa vai fazer mal para mim ou para minha família, e eu vou deixar a pessoa fazer mal? Não. Se eu tiver a oportunidade de me livrar desse mal, eu vou me livrar desse mal. Vou matar ele? Não. Eu tenho que tentar como é que é? Amarrar, não é? Deixar ele parado. Fazer ele não. Eu me esqueci a palavra agora, mas tu deixar a pessoa, que a pessoa não consiga fazer nada. Não é estabilizar, é outra coisa. Eu esqueci como é que é o nome da palavra agora. Mas se eu conseguir fazer ele parar, que ele não tenha condição de fazer mais isso, é lógico que eu vou fazer, seja lá de qual forma que acontecer. Eu empurrar ele, ou derrubar ele, ou qualquer outra coisa que eu vá defender a mim e a minha família. Eu acho que eu tenho o direito de me defender, biblicamente falando. Estou usando a Bíblia, como ela disse aqui. Por isso que eu usei a versão, eu acho que na NVI também fala isso. Qualquer coisa sem motivo eu não posso fazer. Eu tenho que ter motivo para me defender. Imobilizar, é isso aí, desculpa. É imobilizar. Se eu puder imobilizar a pessoa, eu vou imobilizar a pessoa. Exatamente isso. Tá, vamos lá. A Gayle entrou. A Gayle? A Gayle. Aí tu vai ter que falar inglês com A ela. gente tá conversando com ela. Quer dizer, eu dei só oi, mas a Cássia tá conversando com ela. Coloca o pai. A Jaque comentou The Books on the Table. Meu Deus do céu. Que ela comentou o do Alexandre, né? Espero que a Gayle não veja. Tell her not to shut up. O Paulo Forte disse: esse é o caso do homicida
Deuteronômio 19:4. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve sua vida, aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar no seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando o impulso do machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e esse morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isso já era previsto no Antigo Testamento para que se minimizasse a prática do olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse involuntariamente, não seria morto por isso, seria enviado a uma cidade de refúgio. Exatamente. Se a gente matar involuntariamente, vamos lá, em legítima defesa. A pessoa veio me agredir, eu empurrei a pessoa caiu, bateu com a cabeça e faleceu, não foi culpa minha. Eu simplesmente me defendi. Marciano disse, na minha opinião, um cristão não pode andar com arma de fogo nos dias de hoje. E depois ele disse com certeza pro pastor, o cristão não pode ter medo de nada, tudo está na mão de Exatamente. Cristo. Eu concordo total e plenamente. Eu acho que eu não devo andar com arma de fogo. Vamos lá, eu defendo que nós tenhamos o direito de andar com arma de fogo. Eu preciso ter o direito de ter a arma de fogo. Agora, se tu perguntar para mim, tu compraria uma arma de fogo? De forma alguma. Jamais eu compraria uma arma de fogo. Mas se eu tiver o direito de ter a arma de fogo, a pessoa que vai fazer qualquer coisa contra mim, ela tem a dúvida se eu tenho ou se eu não tenho. O que eu sou contra é o governo impor que eu não possa ter uma arma de fogo e assim a pessoa que está à margem da sociedade, o marginal, ele sabe que eu não tenho arma de fogo, ou seja, eu estou nas mãos dele. Agora, se eu tiver a oportunidade de ter, não que eu tenha, mas eu possa ter o direito de ter essa arma. Então eu luto que nós tenhamos a liberdade de ter a arma, não necessariamente ter a arma, mas ter a liberdade de ter. Mais alguma? Tem alguns ainda. No caso de um policial cristão, se na hora de uma ocorrência ele acaba matando um ladrão, o que a Bíblia diz em relação a isso? Romanos diz para nós que o governo está aí para nos defender. Então, no momento que o policial ele é do governo e ele matar uma pessoa, não é ele que está matando a pessoa, ele está defendendo o bem-estar da sociedade. Completamente livre para defender a sociedade. De novo, se ele atirar numa pessoa que não está fazendo nada, ele está assassinando a pessoa. Se ele está defendendo a sociedade, ele tem a liberdade de fazer isso. Então, tudo nós temos que ver. A pessoa que por exemplo, o policial, quando ele vai atirar numa pessoa, ele vai atirar na pessoa porque ele sabe que não tem outro recurso para fazer. Sei disso porque eu presenciei um assalto na lotérica do Cobrasol e 3 assaltantes saíram correndo. Os policiais saíram correndo atrás dele, dando voz de prisão, e eles não atiraram nas pessoas enquanto eles não atiraram nele. Aí quando eles viraram e atiraram para o policial atirou neles. Ou seja, foi totalmente em legítima defesa. Então assim, eu não acredito que um policial atire sem necessidade. A não ser que a pessoa esteja com um problema mental, ou lá sei eu, o que pode acontecer, é lógico, né? Mas Romanos nos autoriza o governo a inclusive tirar vidas. Então, por exemplo, se tu vai dizer para mim assim, então a pena de morte é pecado, a pena de morte está escrita em Romanos. Então tu olha lá e ela diz assim para nós, que o governo tem o direito de tirar vidas para salvar vidas. Então assim, é o governo que tem direito disso. Então assim, como eu falei, é complicado da gente falar isso. Por exemplo, tu pega um versículo desse, um versículo polêmico, provavelmente pessoas vão entrar e vão me bater pelo que eu estou falando, mas é o que está escrito na palavra de Deus. E eu defendo o que está escrito na palavra de Deus. Mais alguma? Tava respondendo a Gayle no comentário da Cássia. O Paulo Fortes disse... Oi? Eu vou mandar pra ela. O Paulo Fortes disse: o presbítero Marciano se livrou de um assalto falando de Deus para os assaltantes. Esse testemunho eu já ouvi muitas vezes. Exatamente, é isso aí. É o que eu já falei. A minha sogra, uma vez ela foi assaltada
e ela tinha 50 real dentro da Bíblia. E aí o cara disse assim, me dá teu dinheiro. Dela assim, o que eu tenho está aqui. E deu a Bíblia para ele. Ele não quis a Bíblia dela. E foi embora. Então assim, nós estamos, a nossa arma é a Bíblia Sagrada. A nossa arma é a Palavra de Deus. Então eu acho que nós temos que nos defender dessa forma. Se vir alguém te assaltar, fala do amor de Deus para ele, né? O que pode acontecer? A palavra de Deus para nós, assim, se tu tiver que ter medo, tenha medo de Deus, porque o homem só pode tirar a tua vida. Deus pode tirar a tua vida e te mandar para o inferno. Então, se tiver que temer, tema a Deus, só a Deus, e o resto entrega nas mãos dele. Então fale se tu for sofrer algum tipo de assalto ou qualquer coisa, fale de Deus para a pessoa, não tenha medo. Como eu falei no início, não seja um lugar que armazene, mas seja um cano para dar vazão. Ou seja, fale da palavra de Deus aonde tu tiver oportunidade, dentro do banco, na tua escola, aonde tu tiver, fale de Deus. Se tu for ser assaltado, fale de Deus todos os momentos da tua vida, e Deus vai te livrar de muitas coisas. Glória a Deus por isso. O Ivan disse pra ti tentar falar em inglês com alguém. É meio difícil eu falar inglês, mas eu vou falar que nem a Jaga, que é The Books on the Table. Ela falou que ela tá muito triste por não conseguir entender nenhuma palavra do que a gente fala, mas que ela tem certeza de que é uma coisa... Amém. A Cassia explicou pra ela. Graças a Deus, a Gay e o Carlos, né? O Baca. A Gay e o Carlos foram duas pessoas que nós conhecemos faz 5 anos? Por aí. Foi em 2015, né? Em 2015 nós conhecemos eles. Eles são missionários, eles são pessoas que moram no Arizona. E aí eles estiveram aqui conosco na Igreja Batista de Forquilinhas, aqui onde nós éramos pastores ali junto. E aí eles vieram para cá, e não só eles, mas eram 6, né? Tinha o Terry. Eram 6 americanos. Terry, o Buck, Gail, os outros eu não lembro. Eram 6. Tinha o Bill, né? Eram 6 americanos. Cheryl. E eu acho que uns 8 argentinos. E eles ficaram ali junto conosco, e a Cassia e o Leonel serviram de tradutores para nós. Naquela época a gente mal sabia falar inglês. Mal começava a falar inglês, graças a Deus por assim, isso. Foi uma bênção, assim, a Diz pra ela assim, que é um prazer tê-la conosco. Gail, my father said that it's a pleasure having you around, even though you don't understand a word he's saying, but we're talking about Matthew 5, 21st and 22nd. Amém. Amém, eu falo em inglês. Amém. Mais alguma coisa, Leonel? O Luiz Mário disse: perfeito, muito oportuno, parabéns pela pauta. A Tia Lilian deu Shalom família, ela chegou aqui, mas já faz um tempinho, uns minutinhos já. O Luiz Mário, uma vez nós defendemos uma causa junto, né, Luiz Mário, no Facebook ali, a respeito de uma discussão. Que às vezes as pessoas elas confundem um pouco a gente defender o evangelho e a gente defender o erro. A gente não pode defender o erro de forma alguma. Nós somos cristãos, nós temos que lutar pelo acerto, nós temos que lutar para que as coisas sejam feitas corretamente. No momento, como eu já falei, no momento que nós fomos assaltados e nós conseguimos imobilizar essa pessoa, nós não temos que fazer mais nada. A única coisa que nós temos que fazer é entregar ela para as autoridades, para que as autoridades façam o que é de direito. Eu não tenho condição de fazer nada. Agora, o que Deus me dá, como eu falei desde o início, é a oportunidade de me defender. Então eu posso me defender. Isso está escrito na Bíblia e eu vou lutar até o fim pelo que está escrito na Bíblia. Amém? Mais alguma coisa? Não? Vamos tocando pra frente. Acho que agora... Tá, o Marciano falou alguma coisa, peraí. O cara tentou me assaltar e eu tinha 400 reais, mas o cara queria mesmo meu tênis. Eu parei com a autoridade do céu e orei por ele, e tive livramento. O Ivan tinha dito um pouquinho mais cedo no comentário anterior, porque eles estão comentando sobre a história do Marciano, daí ele deu um pouquinho mais de detalhe. O Ivan tinha dito que provavelmente, né, o que ele imagina é que era um cara desviado, que quando o Marciano falou de Deus pra ele naquele momento, que ele pegou ele desprevenido e acabou sendo tocado. E, cara, isso é uma coisa que eu vejo
com 50% de chance de acontecer com qualquer pessoa no Brasil, porque a gente é um país historicamente católico, então algum contato com Deus ou com pelo menos a moralidade cristã, a pessoa tem, entendeu? Então, quando a gente erra sendo cristão, as pessoas nos cobram porque elas conhecem a nossa moralidade. Em outros países, se a gente comete um erro, as pessoas não vão encher o saco porque elas não conhecem o que a gente é, quais são os nossos princípios. Mas aqui, por anos e anos, séculos, a gente impôs muita moral e muitas regras na vida de pessoas que nem acreditavam em Deus. Então hoje a gente é muito cobrado aqui no Brasil por causa disso. Qualquer coisa que a gente faça vai repercutir mais do que outras pessoas, porque a gente foi as pessoas que cobraram dos outros anteriormente. Então sempre que vocês tiverem a oportunidade, podem ter certeza que as pessoas que menos conhecem sobre a Bíblia, elas conhecem muito mais do que pessoas que buscam a Deus em outros países. A gente tem esse privilégio gigantesco aqui no Brasil de ter um acesso muito fácil à Bíblia. Então a gente tem um campo missionário muito facilitado e a gente não tem usado. Fico feliz que Deus tenha usado o Marciano nessa situação e nos inspire a aproveitar isso para usar mais vezes. Pelo que eu conheço do Marciano, de histórias do Marciano, ele é uma pessoa sempre disposta a estar fazendo evangelismo. Ele é um missionário nato. Então, na realidade, a palavra de Deus diz para nós que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ela não diz assim, pastores vão por todo mundo, ou presbíteros vão por todo mundo, ou evangelistas, ou qualquer outro tipo de pessoa. Não, todo mundo. Todos nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a pessoa que veio te assaltar, ela é uma pessoa a qual ela merece. Então nós temos que falar de Deus para elas. A melhor coisa que nós temos a fazer é falar de Deus para todas as pessoas. O problema é que nós, assim como o Leonel falou, nós vivemos num país cristão, onde 75% das pessoas confessam que são cristãos, confessam a cristandade. 70% eu acho, 70% do povo brasileiro confessa a cristandade, ou seja, que são adeptos de Cristo, que são batizados na igreja católica ou qualquer outro tipo de igreja, mas tem como Cristo um ser maior, um ser ao qual eles seguem ou veneram ou qualquer outro tipo de coisa, mas eles têm como Cristo como referência. Não necessariamente vivam a vida cristã. Por quê? Porque nós vemos que a palavra de Deus desde os primórdios, se nós olhar lá, ela sempre foi deturpada. Ou seja, aí nós vimos a semana passada, quando nós falamos dos escribas e fariseus, ao qual que Cristo veio nesse mundo não para anular a lei, mas para cumprir a lei. E nós vimos que os fariseus, eles deturpavam a lei, eles falavam uma coisa e faziam outra, e aí ele diz para nós que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Então, por isso que nós encontramos hoje a forma de viver a qual vive o Brasil. Por quê? Eu sempre digo assim, se eu hoje colocasse uma meta na minha vida e eu tivesse que, pelo menos durante o ano, eu pregar para uma pessoa, e o pregar não é entregar panfletos, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Às vezes assim, vamos evangelizar, tu pega o panfleto e entrega panfleto para 5.000 pessoas, isso não é evangelizar. Evangelizar é tu pegar a pessoa que fala lá na palavra de Deus, ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os. Ou seja, eu vou levar o evangelho para a pessoa, eu vou conversar com a pessoa, eu vou ensinar a pessoa e eu vou batizar a pessoa. Isso me lembra muito aquele momento que Filipe foi teletransportado, né? Uhum. Que ele estava falando para um público gigantesco e Deus tirou ele dali para falar para uma pessoa, o que nos mostra que o evangelismo ele é muito mais voltado para a qualidade do que está sendo transmitido do que para a quantidade de pessoas que estão recebendo aquela transmissão. Isso que a gente faz dentro da igreja, nós irmos dentro da igreja, por exemplo, tu vê igrejas aí com lugares para 5.000 pessoas. Aí tu vai para lá, ou seja, lá é um pastor que está falando para crentes. Cara, isso não é evangelismo, tá? Evangelismo é nós batermos de casa em casa e conversar com as pessoas. Sabe o que me entristeça? Eu vejo pessoas batendo no domingo de manhã nas casas para falar do evangelho, e umas pessoas que não falam do evangelho corretamente.
Nós vemos pessoas que estão na porta de hospitais pregando todos os dias e não conhecem o verdadeiro Evangelho. E nós que conhecemos o verdadeiro Evangelho, pelo menos assim nós pensamos, nós estamos em casa quieto, nós estamos em casa parado, ao invés de nós estarmos nos hospitais pregando para as pessoas, ao invés de estar nas casas pregando para pessoas, ou seja, as pessoas que não conhecem a verdade, as pessoas que conhecem um outro Evangelho estão pregando para todo mundo, e nós que dizemos que conhecemos o verdadeiro Evangelho não estamos fazendo isso. Então nós temos que mudar a nossa forma de agir, nós temos que bater de casa em casa, nós temos que falar do Evangelho para as pessoas, nós temos que pregar Cristo, nós temos que pregar a salvação, nós temos que pregar o arrependei-vos, nós temos que mostrar para o mundo que ele está se perdendo e nós temos que salvá-los. Então assim, muitas vezes esse não matarás aqui, se nós cairmos para o outro lado, nós estamos vendo pessoas se perdendo e morrendo, indo para o inferno por culpa nossa, porque nós não pregamos o Evangelho. Como eu estava falando, e no fim eu saí do assunto, mas se eu pregar para uma pessoa e levar essa pessoa a conhecer a Cristo, e essa pessoa se batizar, e essa pessoa conhecer a Cristo de verdade em 1 ano, no segundo ano eu pegar outra pessoa para falar do amor de Deus para ela, e essa pessoa que eu falei do amor de Deus falar para outra pessoa, no segundo ano nós seremos 4, no terceiro ano nós seremos 8, no quarto ano nós seremos 16, no quinto ano nós seremos 32, em 33 anos nós ganhamos o mundo. Quantos anos nós temos o Evangelho pregado dentro dessa nação? E nós vemos que 70% das pessoas se dizem cristão e não conhecem a palavra de Deus. Culpa de quem? A culpa é de quem? E aí tu diz assim, não matarás. Nós estamos deixando as pessoas morrer. Isso é culpa nossa, tá? Quando nós chegarmos, isso eu falei na outra live, nós vamos chegar perante Deus e vamos mostrar as mãos para Deus. Deus vai dizer assim, essa tua mão está suja de sangue. Então tenha cuidado, fale da palavra de Deus, lute pela palavra de Deus, entregue a palavra de Deus para as pessoas, não seja reservatório, seja canal de bênção para as pessoas, seja canal de palavra de Deus para as pessoas, ensine as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Não é só o pastor que tem que fazer isso, é tu, é cada um de nós. Temos que levar o Evangelho para todas as pessoas, para que elas conheçam e sejam sacadas do inferno. Então, se nós puxarmos para o outro lado, nós somos culpados da vida de muitas pessoas. Então assim, por que o Brasil está no jeito que está? Por culpa do cristão. O cristão não tem levado o Evangelho. Porque se nós levássemos o Evangelho a toda criatura, teria menos roubo no Brasil, teria menos assassinatos no Brasil, teria menos marginais no Brasil, teria menos pessoas famintas no Brasil, teria menos pessoas em más condições no Brasil, porque nós nos amaríamos uns aos outros e repartiria, é o que diz a palavra de Deus. E todos os dias se reuniam e lá eles vendiam tudo que tinham e repartiam entre si, ou seja, ninguém passava necessidade e ninguém se aproveitava de ninguém. Entende? O problema é que hoje, se a gente vender as nossas coisas, tem uma pessoa ali para tomar tudo de nós, e às vezes nós somos essa pessoa que quer tomar de alguém. Então que nós tenhamos cuidado com isso, para que a nossa vida seja diferente do que os outros são. Amém? Tem mais algum comentário? O Adilson Torres disse que Deus possa sempre estar te abençoando. Amém, querido, que Deus abençoe. Estamos com saudade de ti, Adilson. A gente estava comentando a Milha querendo atenção também. O pastor Glauco, né? Pastor Glauco, isso. Disse esperança e paz. Um abraço, pastor Cláudio. Deus abençoe, pastor Glauco, que Deus abençoe mesmo. A mãe comentou, nós achamos que a obrigação é dos pastores, a nossa obrigação seria só ir nos cultos, né? Dentro dessa nossa lógica. Ir nos cultos, eu vou no culto, eu dou o dízimo, ela sei o que eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Na realidade, cara, isso não muda nada, e não vai ter salvação. Entendeu? Isso não vai te dar salvação. Ir no culto, por ir no culto tu não vai ser salvo. Por dar o teu dízimo tu não vai ser salvo. Nada disso. A única coisa que te salva é Jesus Cristo. Então assim, e no momento, a palavra de Deus diz para nós que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. E um dos mandamentos é ir por todo mundo, levar o Evangelho a toda criatura. Amém?
Então assim, e a outra parte que nós vimos a respeito, né, que a lei é muito mais, o espírito da lei é muito mais importante que a lei em si. Então assim, nós estamos presos a regras, e em vez de nós estarmos livres para desenvolver o caráter cristão. Infelizmente, nós nos prendemos a não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro, não posso aquele outro. Quando eu era pequeno, o meu tio era pastor da igreja Assembleia de Deus. E o meu pai dizia assim, ele é pastor da igreja do não pode. Infelizmente, nós vemos, às vezes nós vemos isso nas igrejas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Ao invés da gente pregar o amor de Deus, nós pregamos regras. Editamos regras de tudo que é tipo de coisa. E em vez de falar do amor de Deus, como eu falei na semana passada, nós temos que falar da palavra de Deus para uma criança de 6 anos e ela entender o amor de Deus. E nós temos que conversar para as pessoas assim. Sabe o que adianta nós chegarmos para uma pessoa que está totalmente perdida e dizer para ela assim, tu tem que te arrepender dos teus pecados? Ela vai olhar para tua cara e dizer assim, cara, eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo e eu não mato, não roubo e não sei, são 3 coisas, não mato, não roubo e não furto, lá sei eu. Também não lembro. Mas as pessoas veem só isso como pecado, elas não veem que deixar de amar o próximo é pecado, de deixar de fazer o bem para outra pessoa é pecado. Então assim, então nós temos que refletir um pouco mais a respeito desse não matarás, sabe? O não matarás é muito mais profundo do que o ato em si. O problema é que nós vemos só isso. Nós vemos que o não matarás, ele é o 6º mandamento. Ele está escrito na tábua da lei, está lá em Êxodos 20, 13, ele diz assim, não matarás. E esse veio por intermédio de Moisés. Só que se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, agora que nós já falamos a respeito disso, agora vamos falar do que está dizendo o texto aqui, né? Antes disso, lá em Gênesis 9, no versículo 5 e 6, diz assim, eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Por isso que a gente tem aqui o Velho Testamento, é olho por olho, dente por dente. Então assim, nós não temos o direito de matar ninguém. Ou seja, então é uma coisa tão importante que desde antes da lei já existia. Então assim, essa lei é uma coisa maior do que a lei. Então nós vemos que é tão importante e ele é ensinado na lei e antes da lei, desde os primórdios. Que nem nós falamos lá no retiro a respeito do dízimo, que às vezes a gente diz que o dízimo é judaico, né? É uma lei judaica, mas o dízimo é antes da lei judaica. Aí temos que dizer assim, o dízimo foi feito, a primeira vez que foi dado o dízimo foi Isaac. Isaac, né? Isaac que deu. Aí outro diz assim, não, mas foi antes de Isaac, foi Abraão que deu para Melquisedeque. Mas na realidade nós olhando na Bíblia, nós vemos isso lá em Gênesis, quando Caim e Abel fazem a oferta para Deus. Então assim, é uma coisa tão importante que é desde antes da lei, é anterior à lei. Tanto não matarás é antes da lei quanto a oferta. Então nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Cristo diz para nós que não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. E isso nós estamos falando de antes da lei. Ou seja, o não matar, além de ser lei, ele era antes da lei. O ser generoso. Nós vemos na vida de Caim matou Abel. Nós vemos na vida de Abel, que foi uma pessoa generosa e ofertou o melhor para Deus e assim recebeu a salvação. E nós vemos a situação de Caim, que simplesmente deu o que sobrou. Então nós temos que ter cuidado com isso. 2 coisas que eu queria pontuar é que era justamente essa, assim, que eu não vejo a oferta sendo antes da lei, mas eu vejo a generosidade sendo antes da lei. Isso. Tanto que Caim foi cobrado pela falta de generosidade, por ele querer demonstrar generosidade sem ser generoso, né? Olha só, eu estou sendo generoso, mas com o resto, entendeu? Enquanto o outro não, o outro ele tirou parte dele, parte boa, parte que ele aproveitaria, e disse, eu não preciso aproveitar tudo porque
É de Deus. Isso aqui Se parar para pensar, nós vemos que Abel foi lá e escolheu o melhor e ofereceu a Deus. E aí, como a gente vê que Caim, de repente Caim olhou e disse assim: nossa, olha só, ele foi abençoado por Deus. Foi lá e disse assim: eu vou fazer não é o melhor, eu vou fazer o que... cara, eu vou copiar ele para ser abençoado. Ou seja, ele já deu com o intuito de receber de volta. Infelizmente, o que a gente vê hoje dentro de igrejas são pessoas dando por barganha, barganhando com Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que quando a gente dê, a gente oferte com gratidão, a gente oferte com generosidade, que nós ofertamos com alegria. É isso que a palavra de Deus fala. E a segunda coisa? A Josi comentou um negócio aqui que eu e a Cássia conversamos às vezes sobre isso. Vi hoje no Instagram alguém falando que tem pena das pessoas que passam fome e perguntando por que Deus permite essas coisas. E sabiamente outra pessoa respondeu: Deus não permite isso, nós permitimos. Amém. Não falta comida no mundo, falta divisão. O nosso papel é esse, estar à frente da divisão. O evangelho não é só ter pão para comer, e sim ter pão para dividir. E eu e a Cássia conversamos às vezes sobre isso porque são aquelas perguntas que sempre fazem para tentar te derrubar, né? Derrubar tua fé. De tipo, se Deus é tão poderoso, por que ele não faz nada pela fome na África? Daí o que eu sempre respondo é: ele colocou na tua cabeça o entendimento de que não tá certo a África passar fome. Só que tu não tá usando esse teu entendimento pra nada além de cobrar dos outros. Tu não tá cobrando de si. Tu tem sobrando, mas o que tu tem sobrando tu faz a mais e come e acaba engordando. A gente tem países, assim, os países de primeiro mundo tem uma taxa de obesidade gigante, enquanto tem países que tem morte por fome maior do que a obesidade dos países grandes. Se a gente soubesse dividir, ninguém passaria fome. Só que não tem essa divisão, né? E então é isso que eu vejo. Eu vejo que a ação de Deus é nos dar esse entendimento, só que a gente não usa esse entendimento pra nada. Tanto cristãos quanto não cristãos, né? Porque a gente vê muito isso das pessoas cobrando. E quem dera fosse só gente que não é convertida, sabe? Porque eu entrei nessa discussão no meu trabalho porque a minha colega veio dizer que ela estava desviada porque ela não consegue ir para um lugar onde está todo mundo de boa, todo mundo vivendo a sua vida feliz, e Deus está sendo injusto com as pessoas que estão sofrendo na África, ou, né, pessoas pobres, crianças morrendo. E daí eu falei para ela: não, Deus não está sendo injusto, a gente está, né? Exatamente o ponto que o Léo levantou aqui foi o que eu falei para ela. E infelizmente isso não é uma qualidade que só pessoas que são desviadas têm, porque a gente vê muito cristão falando: a quantidade de gente que está morrendo de fome e tu não tá fazendo nada. Mas tipo, eu também não tô fazendo nada, ninguém tá fazendo, né? E graças a Deus tem muita igreja que tá fazendo trabalho não só na África, mas aqui em Santa Catarina, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Se não fosse pelas igrejas... Tem cristão na China, gente, tem cristão na Coreia do Norte, e nesses lugares aí, a gente nem notícia pode ter deles, porque se um cristão na China dá a notícia pra fora e descobrem, sabe, isso aí a gente vê a profundidade que às vezes nós estamos falando aqui de não matarás, olha só. E a profundidade que às vezes a gente acha que é só a lei em si. Não, gente, nós estamos matando muita gente. E aí agora o Leonel falou a respeito, o Leonel e a Cassiane falaram a respeito da fome na África. Porque ela que comentou. A Josi também, isso. Cara, nós estamos vendo fome atrás do Forquilhão. E não estamos ajudando. Sabe, aqui atrás do Forquilhão, 800 metros daqui de casa, 800 metros, eu não estou falando de milhares de quilômetros, pessoas passando fome do lado da nossa casa e nós não estamos fazendo nada. Sabe que é triste? Eu abri a igreja semana passada para receber alimento, para as pessoas, dar alimento para essas pessoas que estão passando necessidade. Eu não recebi 20 quilos de alimento, nem 20 quilos de alimento eu recebi. Sabe? E aí nós dizemos assim: eu sou cristão. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Como é que eu posso dizer que eu estou cumprindo a lei? Como é que eu estou dizendo que eu posso dizer que eu não estou matando as pessoas? Se as pessoas estão passando fome, se as pessoas estão passando necessidade e eu não estou fazendo nada por elas, sabe? É bem complicado. É bem complicado. Eu gostaria de ainda ir mais profundo do que simplesmente tem alguém aqui na frente e a Mili tá latindo. Do que simplesmente a comunidade atrás da nossa igreja. Eu gostaria de ir mais a fundo e falar
na nossa igreja tem gente passando fome e a gente não abre mão para dar o dízimo, sabe? A gente não tá ajudando as pessoas porque a gente pensa que, nada a ver, não sei lá o que, as pessoas são contra o dízimo porque tem uma ideia construída, uma ideia errada, né, do dízimo. Tem gente dentro da nossa igreja passando fome e a gente é mesquinho demais para ajudar. Como que a gente quer falar, tem criança na África passando fome, se a gente às vezes tem um amigo que está passando fome e a gente não consegue olhar além do nosso próprio umbigo para ver isso e tentar ajudar a pessoa, sabe? Eu acho que o pai até trouxe isso antes. A gente é responsável por tudo ao nosso redor, porque a gente foi colocado aqui como agente de Cristo. E quando a gente é próximo, a gente faz parte de uma comunidade que é a igreja, a gente tem que tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né? Se nós somos agentes de Cristo e a gente mora num bairro e ninguém no nosso bairro nunca ouviu falar de Jesus e morreram desse jeito, a culpa é nossa. A gente tá matando essas pessoas porque a morte verdadeira é não ir para perto de Deus, sabe? A morte verdadeira é tu receber a morte eterna. E todas as pessoas ao nosso redor que morrem sem ouvir da nossa boca a palavra de Deus estão indo para o inferno por nossa culpa. Então eu acho que a gente não tem que ir tão distante a ponto de pensar nas crianças da África, as pessoas morrendo de fome lá na África. A gente pode pensar em muito exemplo do nosso lado que a gente está ignorando. A pessoa no nosso trabalho, a pessoa na nossa escola, a pessoa na nossa igreja, e a gente está ignorando porque a gente está perdendo tempo para criticar outras pessoas. Sabe, daí a gente se diz cristão, isso que eu acho interessante, nós não dizemos cristão a respeito, voltando a respeito da contribuição, que eu falei a respeito do dízimo, que o Leonel falou que não é dízimo, né, que no caso que antes é a generosidade, mas eu vejo como contribuição, a contribuição espontânea a qual nós devemos ter, que seja generosa, que seja abastada, e nós temos, como a Cassiane falou, tem 3, às vezes 4 famílias dentro da igreja ali, que não tem o que comer dentro de casa, que a igreja tira do dízimo para poder alimentar essas pessoas. Compra uma cesta básica, e não é só uma cesta básica, entende? Que às vezes a gente dá uma cesta básica e acha que cumpriu o nosso dever. Não, eles precisam de material de higiene, eles precisam de material de limpeza, eles precisam de muitas outras coisas, não é? Precisam de 1 litro de leite, sabe? Eles precisam de muito mais coisas. E aí às vezes nós achamos que quando a gente dá uma cesta básica para alguém, nós fizemos grande coisa. Sabe, não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós andar a segunda milha, para nós cuidar das pessoas que estão no nosso lado, né? Se nós não estamos cuidando nem as pessoas que estão do nosso lado, quem dirá as pessoas atrás do foguilhão, quem dirá as pessoas na África, e nós estamos cobrando Deus. Deus, como é que Deus deixa acontecer isso? Ele deixa acontecer porque tu não está fazendo nada. Sabe, por isso que está acontecendo as coisas que estão acontecendo no mundo, porque nós estamos de boca fechada, porque nós estamos acreditando somente na lei, porque nós estamos vivendo igual os escribas e os fariseus, nós não estamos excedendo a eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente coloca em Deus a necessidade de pagar pelos nossos... A gente foge da responsabilidade dos nossos atos, dizendo que Deus não está fazendo nada para arrumar. Amém. Tem uma passagem na Bíblia, procurem aí no Google, que ele diz para nós assim: nós fizemos as coisas erradas e colocamos a culpa em Deus. Sabe? Bota assim, nós colocamos a culpa em Deus, que vai aparecer o versículo aí. Cara, é complicado, sabe? Nós fizemos as coisas e as coisas dão errada na nossa vida e nós colocamos a culpa toda em Deus. Isso é triste, sabe? É triste nós dizermos que Deus não me ama, Deus isso, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. Se vocês não acharem, eu vou achar no próximo dia. Eu estava procurando outro versículo. Não... Amém. Tu achou? Não. Mas o Cleiton, aqui tem alguns comentários, eu vou ler. Fala onde, é porque eu estava procurando outro. Nós fizemos as coisas e colocamos a culpa em Deus. É mais ou menos isso, mas não é assim que diz. Não sei se vai achar. Nos apegamos nos não pode das instituições e esquecemos o que o Senhor quer que a gente faça. Pior é que infelizmente a realidade é essa. Nós pegamos só lá, não pode cortar cabelo, tem que usar saia, tem que usar manga comprida, não pode usar barba, tem que guardar o dia tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. E na realidade nós nos perdemos completamente
enquanto, como eu disse, nós nos atemos à letra da lei e não nos atemos no espírito da lei, que é muito mais profundo. Isso eu falei a semana passada, né? Tem mais alguma coisa, Léo? Eu acho que eu não vou conseguir terminar. O Paulo disse: quando recebemos de Deus não é para nosso uso e benefício, é para que alcancemos pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Romanos 12, de 6 a 8. E também fala para nós em Coríntios também, né, que quando a gente dá, Deus dá muito mais para nós. Então assim, não que dê para nós, eu vou dar e vou ser abençoado. Não, eu vou dar e vou ser abençoado para poder dar mais. Não é para o meu bel prazer. Eu vou dar porque Deus vai me dar para eu poder ter uma casa melhor. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar mais, eu vou poder dar mais, e Ele vai me dar mais e eu vou dar mais. É isso, é para servir o reino. Uma vez eu ouvi uma pregação. Depois eu vejo. Uma vez eu ouvi uma pregação, não sei se tu lembra, acho que foi na casa de apoio lá, há uns 8 ou 7 anos atrás, que falava que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas plástico, as pessoas gesso e as pessoas esponja. As pessoas plástico, tu pode jogar quanta água tu quiser nela, e a água seria uma alegoria para conhecimento, né? E elas não entra, são pessoas cabeça dura, não entra nada. O gesso, ele absorve toda a água, mas ele retém a água. A esponja não, a esponja tu coloca ela na água, ela absorve toda aquela água, e quando tu tira ela da água, ela joga aquela água pra fora, assim. E se tu espremer ela solta mais. E quando ela tá sem água nenhuma de novo, se tu mergulhar, ela se enche de novo e solta de novo. E era uma alegoria justamente para isso, né? Seja conhecimento, seja alimento, seja espiritualidade, oração, todas essas coisas a gente tem que absorver, mas a gente não pode reter. Amém. É o que fala, é o que hoje o Hernandes Lopes diz: não sejamos reservatórios, mas sejamos canal. Então é isso que nós temos que ser. Sabe, aí nós vemos que a lei não matarás, ela não pode ser resumida simplesmente ao simples ato do homicídio concreto, mas uma coisa bem mais profunda. Nós vemos lá em Marcos 12, no versículo 30, tá? Se vocês quiserem ler em casa, daí lê do 28 a 33, mas no versículo 30 diz assim, ó: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente e todas as tuas forças. Ou seja, nós temos que ser cheios do Espírito de Deus, nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças. Desculpa, eu li errado. Diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Nossa, cara, é completamente diferente. Que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Sabe, a palavra de Deus para nós, que ela se resume em 2 mandamentos, tá? Ela se resume a 2 mandamentos, por isso que eu falei do 12:30. O primeiro é: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente e todas as tuas forças. E o segundo grande mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Sabe? E quando a gente fala no não matarás, nós estamos chegando na segunda parte desse versículo, ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos deixar a pessoa passar fome. Nós temos que amar ao próximo verdadeiramente. E se nós não amarmos o próximo, como é que nós vamos fazer a diferença nesse mundo? Não tem como nós sermos diferentes. Não tem como as pessoas olhar para nós como cristão e achar que nós somos melhores que os outros, porque nós não somos. Até o contrário, nós somos mais arrogantes, nós somos pessoas que entristecem a Deus de verdade, sabe? Isso é triste da gente saber. Eu não posso dizer que eu cumpro a lei de não matar se eu cultivo ira pelas pessoas. Sabe, o cultivar ira pelas pessoas quando uma pessoa faz alguma coisa para nós e ao invés de chegar no fim do dia, lá como eu disse, chegar no fim do dia e eu não deixar a ira, deixar o sol se pôr sobre a ira, eu vou alimentando essa ira, e a ira vai crescendo cada vez mais no meu coração, e eu começo a ter
uma aversão a essa pessoa, não posso ver essa pessoa, eu tenho raiva dessa pessoa. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar uma pessoa a qual eu estou vendo? Sabe, isso fala para nós em 1 João 4,20, né? Como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão, eu amo a Deus se eu não consigo amar a pessoa que eu vejo? Então, nós temos que ser diferentes, nós temos que mudar o nosso coração, nós não podemos cultivar ira no nosso coração. Se nós tolerarmos ira, sabe, o pior que isso, é pior que cultivar. Se nós simplesmente tolerar ira no nosso coração, isso é triste demais. Sabe, quando vier a ira no nosso coração, nós temos que expelir ela o mais rápido possível. Ou seja, nós vamos ser culpados de homicídio se nós cultivar essa ira, se nós guardar essa ira, porque nós vamos estar maquinando coisas, sabe? Nós vamos estar pensando, tomara que aconteça tal coisa com ele, tomara que dê tal coisa com ele. Hoje nós estamos vendo a respeito infelizmente, dessa situação que nós estamos no país, pessoas que falam mal um dos outros, sabe? Eu vi pessoas dizendo assim, eu quero ver quando se alguém da tua família morrer, sabe? Cara, é triste isso. E é dos dois lados, né? Um fala, eu quero ver se tua família morrer de fome, e o outro fala, eu quero ver se tua família morrer de coronavírus. Então, assim, é muito ódio e pouca empatia. Inclusive, foi o motivo que me fez parar de comentar qualquer coisa sobre o assunto, porque eu tava me deixando levar por esse... É um ambiente tóxico, né? É um ambiente de raiva, um ambiente de ódio, porque o medo gera essa irritação. O medo que as pessoas têm tanto de morrer de fome porque não estão mandando trabalhar, quanto de morrer de doença porque tem que trabalhar. São pessoas diferentes, mas sentem um medo parecido. Te deixa nervoso, e quando tu vê uma pessoa que tá ameaçando o que tu acha que pode te afetar mais, fazendo isso crescer, o teu medo, daí tu se irrita e tu não pensa na pessoa como uma pessoa. É o que a gente tava conversando, eu e a Cássia, a gente tava conversando, fazendo uma brincadeira de tarde, que às vezes a gente... Foi numa brincadeira que a gente falou sobre números, né? Sobre número de pessoas, são tantas pessoas. E daí ela falou, não são tantas pessoas, cada pessoa... Não são 1000 pessoas, são 1001 pessoas. E tem uma diferença, né? De tu ver um número, um bloco de pessoas, um número, uma estatística, e é isso que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo isso nos jornais, são estatísticas, a gente está vendo em projeções de ambos os lados, repito, ambos os lados estão aterrorizando, estão brigando e xingando, e os dois lados tratam as pessoas como estatística. E a gente não é estatística. Como números? A gente não é número. Cada pessoa é uma pessoa. Infelizmente, cara, isso que nós estamos fazendo cai no pecado do homicídio. Sabe o que Cristo fala para nós? Ou seja, nós estamos tão focados na lei que nós esquecemos o espírito da lei. Que Cristo está indo muito mais longe, Ele dizendo para ti que se nós falarmos mal de um irmão, eu anotei algumas coisas assim, ó. Cristo fala para nós no próximo versículo, que eu acho que nós não vamos conseguir chegar porque já é 9 horas, não vamos ficar só só nesses 2 versículos mesmo, que se nós nos iramos a ponto de desejar que a outra pessoa se vá mal, sabe? Isso entristece o coração de Deus, porque no próximo versículo ele vai falar a respeito de reconciliação. Se tu tiver um problema com o teu irmão, vai lá e te reconcilia com ele. Então, no momento que nós tivermos algum tipo de problema com alguém, ao invés de nós desejar o mal da pessoa ou qualquer outra coisa, nós temos que desejar o bem dessa pessoa. Nós temos que lutar para a reconciliação, mas isso vai ficar agora para a semana que vem, sendo do próximo capítulo. Mas que nós possamos entender isso, sabe? Porque a ira guardada no coração de qualquer pessoa, especialmente, sabe, uma ira que a gente guarda, e às vezes a gente guarda até pelos domésticos da fé, as pessoas que estão dentro da nossa igreja, sabe? Infelizmente, eu vejo o pastor está sentado lá, daí o pastor diz para assim: agora olha para o teu irmão do lado e diz que tu ama ele. Tu olha para o cara e tu tem raiva dele, sabe? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que nós vamos viver no céu juntos se nós temos pendências uns com os outros? E a palavra de Deus não diz, vai e te reconcilia. Não perca a semana que vem, que a gente vai falar a respeito dessa reconciliação. A reconciliação se tu vê, vamos dar um spoiler aqui, né? Que se tu for oferecer alguma coisa
se tu for fazer a tua oferta no altar e tu lembrar que tu tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta no altar, vai lá e te reconcilia com ele, sabe? E isso nós estamos vendo, e a oferta que eu falo aqui, eu já falei 10 vezes, e vou continuar falando, não é a oferta que tu vai lá e tu dá o dízimo, não, a oferta é o culto racional, no culto nacional é bom, o culto racional a Deus, é nós entregar a nossa vida a Deus, é o nosso louvor a Deus, é a nossa entrega para Deus, é isso. Então no momento que tu for levantar a tua oração para Deus, deixa eu te falar isso, e tu precisa ouvir, no momento que tu for levantar a tua oração a Deus, e tu tiver de mal com uma pessoa no mundo, Deus vai fechar os ouvidos para ti. Sabe, ele diz lá em Isaías, quando vocês levantam a oração de vocês, eu fecho meus ouvidos. Quando eu vejo vocês, eu fecho os meus olhos. Eu tenho horror aos dias de sábado. Eu tenho horror aos juntamentos solenes. Vocês levantam as suas vozes e as mãos de vocês estão sujas de sangue. Sejam diferentes. Não odeiem as pessoas. Amém. O Léo trouxe uma palavra naquele bate-papo que falava sobre Jesus ser a vida, né? E a gente tem que pensar também que Jesus é o amor. Jesus, ele é o próprio amor, né? Então, se a gente serve ao amor e a gente acredita que o amor vive dentro da gente, como que a gente pode não ter amor pelas outras pessoas, sabe? Todo o período que Jesus andou com os discípulos, eu acredito que ele sabia que alguém ia trair ele, e ele sabia quem ia trair ele, sabe? E mesmo assim ele continuou tratando aquela pessoa com amor, e mesmo assim ele continuou fazendo tudo do bom e do melhor e tratando ele do mesmo jeito que ele tratou todos os outros discípulos, sabe? E a gente não consegue passar por isso, a gente que se diz seguidor de Cristo, cristão, que tenta andar pelos passos de Cristo, não consegue superar uma desavença que a gente tem com algum irmão, ou às vezes a gente olha para a cara de alguém, não vai com a cara dessa pessoa e fala mal dela para meio mundo, a gente está matando os nossos irmãos assim, porque a gente não está mostrando amor. Se a gente não mostra o amor, a gente mata as pessoas. Como que eu vou falar mal do Leonel pro pai, que não é cristão, e depois eu ir para a igreja e ficar postando stories do culto, ficar postando stories da música, e a pessoa que não é cristã vai ficar pensando, cara, como que essa pessoa é crente, se diz crente e vive falando mal de meio mundo? A gente serve ao amor, a gente tem que tratar todo mundo com amor, até quem a gente não quer. 1 João 3,16, né? 1 João 3,16, que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. Porque conhecestes o amor... Eu não sei o resto, não decorei. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do Filho dele para morrer por nós, né? E 1 João 3,16 diz que assim façamos nós, que nós demos a vida pelo nosso irmão. Então nós temos que fazer a mesma coisa que Cristo fez. Então nós não podemos jamais guardar a ira pelo nosso irmão, porque é extremamente repreensível aos olhos de Deus. Sabe, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer que eu cumpro a lei de Deus? Ou cumpro... Eu não vou nem falar da lei de Deus, eu vou falar só do não matarás, tá? Como é que eu posso dizer que eu cumpro a lei de Deus, que diz não matará, se eu manifesto desprezo pelos meus semelhantes? Sabe? Se eu desprezo uma pessoa que é subalterna na minha empresa, que eu acho que eu sou melhor que alguém, porque eu sou pastor da igreja e a pessoa está sentada no banco e eu acho que eu sou melhor que ela. Como é que eu posso dizer que eu cumpro a lei de Deus de não matar se eu desprezo as pessoas? Como é que eu posso dizer que eu cumpro a lei não matarás se eu me expresso de forma abusiva ou de forma humilhante? Como é que eu posso dizer que eu amo uma pessoa, amo a Deus, se eu humilho uma pessoa? Sabe, isso é terrível. Tu vê uma pessoa humilhando a outra, tu vê uma pessoa tratando a outra abusivamente. Como é que nós podemos dizer que nós cumprimos? Eu estou falando só da lei de não matarás. Eu não estou falando de toda a lei, mas só da lei do não matarás. Sabe, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu nutro, se dentro de mim eu nutro algo contra as pessoas? Se eu tenho algo contra alguém, se eu tenho o desprezo pelo meu semelhante, como é que eu posso dizer que eu amo alguém se com a minha língua eu agrido as pessoas com palavras abusivas aos nossos semelhantes? De que forma eu posso dizer isso? De forma alguma, sabe? Eu tenho até um texto, depois eu tinha um texto ali para ler,
que a respeito da língua, que não vai dar tempo. Deixa eu terminar pelo menos essa. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, que já é 8h05 já. Passar os comentários aqui também, não? Pode, passa aí. A Jos disse que se um vizinho nosso morre de fome e a gente tem comida em casa, a gente é responsável pela morte dele, como o Cássio tinha dito, né? O Paulo disse: a gente pauta os nossos atos e usa a desculpa da graça de Deus para não agir ou para agir no erro. A graça virou pagamentos pelos pecados. Esquecemos o verdadeiro ato da expiação dos nossos pecados, que foi a morte do nosso Messias. Isso é covardia. A gente esquece que a graça não só nos perdoa pelo que a gente já fez, como nos tem o poder de nos livrar de fazer de novo. Sim. Então não é para ficar sempre renovando o perdão, é para parar de fazer mesmo. A Josi disse que essa palavra que eu falei que eu tinha ouvido foi quando os jovens da FC que a gente frequentava foram na Casa de Apoio e Liberdade, que na época era do Osaí. O Paulo Fortes disse: até no ato da Santa Ceia do Senhor, quando a palavra diz examine-se a si mesmo, nós não temos o direito de ficar de fora da Santa Ceia por estar de picuinha com o irmão. Isso é tão mesquinho se for comparado com o ato de Cristo e tudo que ele fez por nós. Se tenho desavença com quem quer que seja, eu vou lá, me conserto com a pessoa e volto pra ceia. Eu acho que é bem isso. A gente... o negócio de examine-se a si mesmo e se não tiver apto, não sei, não é pra não cear de verdade. É pra, tipo, tu ir lá e se consertar pra poder ceiar. Não é pra, tipo... Eu não vou mais ceiar, porque eu não tô certo. É que nem quando tu fala assim, eu não vou na igreja porque eu tô pecando. Não, cara, é bem pelo contrário. Tu vai pra igreja pra descobrir como é que tu vai conseguir parar com aquele pecado. É o negócio do hospital, né? Do hospital espiritual. Não de um encontro de santos. Não é um encontro de santos. É um encontro de santificados. Pessoas que pecam, mas que estão sendo santificados pela graça. E saber que se examinar não é uma coisa só no dia da ceia, né? A gente, como cristão, tem que se examinar diariamente, o tempo inteiro, para quando a gente chegar na ceia, a gente já ter resolvido as desavenças. A nossa ceia tem que ser diária, né? Aquilo ali é só uma representação mensal de uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Diariamente nós temos que olhar para dentro de nós, 1 Coríntios 11:28, examinai... o homem examine-se a si mesmo e assim não seja condenado com o mundo. Ou seja, no momento que eu olhar os meus erros, no momento que eu ver os meus defeitos, eu não vou ser condenado com o mundo, porque eu vou me julgar e eu vou me tratar, e assim eu vou ser diferente. Então, assim, para nós terminar, não matar literalmente, tá correto, tá? Não podemos matar. Não é que agora, pode matar. Não, tá correto. Pode matar, só não pode falar mal. Mas Jesus acrescenta uma coisa muito maior, tá? Jesus mostra uma forma positiva disso. O problema é que o não matar é uma forma negativa da lei, mas a forma positiva é uma coisa bem maior. Ou seja, nós não vamos falar mal de ninguém, nós vamos amar as pessoas, nós vamos desprezar as pessoas, nós não vamos humilhar as pessoas, e vai ser coisa muito maior. E aí no versículo 23 e 24, que nós vemos o 21 e 22, que aí nós vamos continuar a semana que vem, mas eu vou fazer a cena do próximo capítulo para vocês terem uma noção. Ele diz assim, se trouxer, que o Paulo acho que leu aí, né? Se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, hein? Deixa diante do altar a tua oferta, vai e te reconcilia com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então era isso, nós tínhamos que falar a respeito do não matarás, disso, e depois tem mais o versículo 25 e 26, mas não vamos conseguir, nós ficamos 1 hora só em 2 versículos, né? Então assim, que nós possamos botar em prática isso de verdade, que tomara a Deus que vocês tenham aprendido mais. Que uma vez eu vi o Cláudio Duarte, ele fez uma live, ele fez uma pregação, ele disse assim, eu fui no lugar lá e o pastor pregou, e o pouco que eu sabia, ele me deixou em dúvida ainda, que eu não tenha deixado dúvida em vocês, que a palavra de Deus seja totalmente esclarecida e esclarecedora nas nossas mentes, e que nós possamos colocar em prática, que esse não matarás não é só aquilo que a lei fala, mas é muito mais. Amém. Foi isso que nós ficamos 1 hora conversando aqui. O Cleiton disse, o problema é que nós temos dificuldade em discernir o corpo de Cristo. O corpo não é o pão e o cálice, mas sim todos os que estão ali no nome do Senhor.
Isso fala para nós em João 6, né? Eu vivi a morte, eu vivi a vida de Cristo e morri a morte de Cristo para obter a ressurreição de Cristo. Amém. Então assim, eu tenho que morrer a morte de Cristo, ou seja, eu tenho que parar de viver, morrer e viver a vida de Cristo. E é isso. Isso é a gente comungar do corpo de Cristo, ou seja, viver a vida de Cristo. Amém? Tem mais algum? Graças a Deus, que Deus abençoe. Foi muito bom tê-los conosco aqui. Calma que eu mudei pra câmera frontal sem querer. Tá gravando tu? Tá. Desculpa, Voltou gente. não? Voltou. Foi uma É que a Cássia queria aparecer ali e ela se mostrou ali. queria sim. Então assim, foi um privilégio tê-los conosco. Amanhã nós vamos ter a live do Pastor Felipe, não, mas que recebe, que nem diz o outro lá, do Dr. Felipe. Ele vai estar falando a respeito de saúde, a respeito de como a gente deve se manter. Quinta-feira nós vamos ter bate-papo com os pastores. Sexta-feira bate-papo com os a Cássia está rindo ali. Bate-papo com os jovens. Então esteja sempre conosco. Foi um prazer, um privilégio ter, como dizia lá um gaúcho lá, dizia assim, foi um privilégio ter estado com vocês. Vou convidar vocês para nós fazer uma oração e assim a gente faz o encerramento desse culto. Querido Deus e amado Pai, obrigado por mais uma vez nós podermos reunir aqui e falar a respeito da Tua Palavra, que nós possamos botar em prática verdadeiramente, que nós possamos ser servos valorosos nas Tuas mãos e que nós não colocamos, Senhor, a lei somente como lei na nossa vida, mas que nós possamos compreender o Espírito de Cristo, que é andar a segunda milha, que é doar, que é deixar de ser o que nós somos para ser o que Tu és. Ser transformados, Senhor, e não simplesmente convertidos, mas ser transformados pelo poder inovador de Cristo, como fala a palavra de Deus para nós, que nós tenhamos uma metanoia, que nós tenhamos a nossa mente transformada pelo poder inovador e assim andar nos Teus caminhos todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por um dia Tu ter mandado Cristo aqui para morrer na cruz do Calvário para nos dar tamanha salvação. Te peço, Senhor, uma bênção especial por sobre todas as famílias da nossa casa de oração, que Tu coloque as Tuas mãos sobre elas, guardando e protegendo de todos os males e perigos, e não permita, Senhor, que falte o pão de cada dia, mas principalmente a paz. Não somente a nossa casa de oração, mas todas, Senhor, todas as igrejas desse Brasil, todas as pessoas desse Brasil, que Tu tenha misericórdia de nós, porque nós não somos dignos, como fala a Tua palavra, nem de ouvir a Tua palavra, mas Tu, Senhor, na Tua imensa misericórdia, mandou o Teu Filho para morrer por nós, pecadores. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Até amanhã, se Deus quiser. Mandem foto. Mandem fotos. Hashtag manda foto.